Olá, meu amigo e amiga. Essa segunda-feira está começando com uma série de acontecimentos super importantes e super surpreendentes no plano nacional e no plano internacional. Mal eu falei com vocês no nosso encontro anterior sobre o impacto do preço do barril do petróleo nas nossas vidas, na economia do Brasil e na economia do mundo, eis que o barril do petróleo continuou a subir e já está ultrapassando $114. Isso porque o Estreito de Hormuz continua ali com uma série de beligerâncias, muito longe de terminar. E nesse contexto, nós recebemos uma notícia, aliás, o Brasil todo recebeu a notícia, de uma forma bastante surpreendente, que o presidente Lula irá para os Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump. Numa conjuntura em que Donald Trump está com o pior índice de aprovação de todos os tempos, desde que ele foi eleito lá no outro mandato, e num momento em que o presidente Lula está aqui começando uma jornada para a permanência dele ou para uma reeleição à frente do nosso país, com uma série de conflitos internos, uma série de interesses que conectam, inclusive, as pessoas que têm conexão com Donald Trump nos Estados Unidos. Pois bem, eu vou atualizar aqui com vocês esses últimos acontecimentos e vamos traçar aqui um panorama do que pode acontecer desse encontro de Trump com Lula, Lula com Trump. O que você acha? Eu vou trazer aqui algumas informações, alguns fatos, e certamente você, ao final, concordará comigo, e mais uma vez nós temos uma grande chance de acertarmos aqui as nossas previsões, né? Mas antes de entrar nelas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Eu sempre coloco os links no primeiro comentário aqui no nosso portal. Agora eu estou colocando mais uma informação, né, que é um abaixo-assinado, se você entende que esse que vos fala aqui deve entrar aqui para disputa desse espaço político aí com essas feras todas que estão aqui no campo progressista e para combater essas criaturas desse mundo paralelo, essas criaturas aí que precisam ser bastante enfrentadas, né? O link está no primeiro comentário também, tá bom? E eu tenho um vídeo ali que eu explico para você que está chegando agora, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Lembrando sempre para que você nunca deixe de dar o seu joinha e o seu comentário, tá? Porque são formas de ajudar a gente a chegar em outros espaços e atingir pessoas como você, tá bom? Olha aqui, isso aqui é a cotação que eu disse para vocês, né? Agora está em $114,23 de dólar. O preço subiu hoje 6,9%, 0,09%, agora 6,11%. E a tendência é de ter um fechamento nessa casa aí, que já estava muito alto. Gente, isso vai mexer ainda mais com a economia da Europa, a economia dos Estados Unidos, que estão intimamente mais ligados do que o Brasil, por incrível que pareça. A questão do transporte rodoviário. Na Europa, você tem muita conexão por linhas férreas, mas a prioridade do transporte por linhas férreas é sempre de passageiros. O que se vê nas estradas na Europa inteira são caminhões e mais caminhões, e o diesel está muito caro lá, gente. Não tem como a coisa ter um alívio com o preço do petróleo subindo, com tendência de subir um pouco mais. Hoje o presidente Lula ele anunciou o novo Desenrola Brasil. Tem indicadores muito interessantes ali, porque, enfim, quem está encalacrado, quem está passando sufoco, qualquer alento é muito importante. E o alento aí, dependendo do tipo da dívida da pessoa, pode ser um alento muito interessante, com uma questão que o presidente Lula levantou também, que é o impedimento de quem estiver aderindo a essa renegociação das dívidas, de ter qualquer tipo de gasto com bets aqui no Brasil. O bolsonarismo anda dizendo que o Lula sancionou lei das bets aqui no Brasil, o que não é bem assim. O que o Lula fez foi regulamentar o que já estava em jogo aqui no Brasil, usando essa expressão, que estava uma verdadeira balbúrdia, uma verdadeira bagunça sem arrecadação de imposto nenhum. O Lula não pôde banir, ele apenas sancionou ali uma lei que regulamentava o assunto. Mas aí os bolsonaristas pegam o filho feio, né? E dizem que o filho feio, aquela criatura, enfim, é de uma outra paternidade, né? Usando esse exemplo aqui. É muito doido, né? Bom, Lula deve ir aos Estados Unidos encontrar Donald Trump nesta semana.
E aí é o seguinte, sobre os cenários possíveis. Gente, todos vocês sabem que o Trump está muito mal das pernas no quesito popularidade. O que ele poderia fazer no encontro com Lula? O Trump não recebeu muitos chefes de Estado nesse segundo mandato dele. Recebeu lá, no máximo, uma dúzia, né? E pessoas importantes, enfim. E o Lula está agora nesse patamar. Para o Trump, seria uma coisa muito positiva se ele tivesse, depois do encontro com o Lula, há alguns fatos interessantes para apresentar para os norte-americanos como uma espécie de alento, de alívio para a situação que eles estão passando agora. Ou acenando para os norte-americanos coisas no futuro que poderiam beneficiar muito os Estados Unidos. Agora, o que pode acontecer nesse encontro objetivamente? Gente, por mais que haja diplomacia, vinda do Brasil, o Itamaraty, o corpo diplomático é muito competente, é muito antenado, e também o corpo diplomático dos Estados Unidos, ambas as casas orientam os seus chefes de Estado para as pautas. Só que nós estamos diante do imponderável de Oliveira. Por quê? Porque o Trump, por mais balizamento que ele receba, ele é um senhor que vai completar 80 anos agora. Os freios inibitórios do Trump já não são dos melhores. E o presidente Lula também tem 80 anos, também não tem muito freio inibitório. Claro que o Lula ele vai sempre preservar qualquer tipo de ação que não cause prejuízo para o povo brasileiro, para as empresas brasileiras, para os trabalhadores brasileiros. Ele vai se conter naquilo que for necessário. Mas se o Trump der uma sapatada fora do protocolo, o Lula poderá reagir também com outra sapatada. E aí o que acontece? O Lula, hoje, é uma espécie de queridinho internacional, queridinho planetário. Se o Trump fizer uma grosseria com o Lula, o Trump fica mais queimado do que ele já está. O Lula está numa condição do ganha-ganha, porque se o Trump for amistoso com o Lula, tiver um trato muito cordial, racional, e que aponte concordâncias com o Lula, que tem feito críticas ao Trump abertamente, e o Trump sabe disso, está orientado, está informado que o Lula tem criticado o Trump, que se acha o rei do mundo. Então vamos ver como é que o Trump vai reagir com base nesses fatos, né? E o Lula, por outro lado, ele numa condição que ele tem essa amistosidade de Trump, uma suposta ou possível amistosidade, o Lula ganha. Agora, se o Trump também for uma pessoa rude, for deselegante, falar mentiras, fizer algum tipo de ataque, o Lula vai reagir também e o Lula, politicamente no Brasil, ele fica com uma moral muito elevada. Quando eu digo para vocês que para o Trump o encontro é um encontro delicado e que as assessorias, aí, as diplomacias devem estar com os cabelos em pés, né? É porque eu vi com os próprios olhos, vocês que acompanham os nossos encontros aqui, eu estive lá nesse encontro internacional que reuniu as maiores lideranças progressistas do mundo democrático, não é nem progressista, super-esquerda, sim, pessoas do mundo democrático, né? E todos os chefes de Estado que eu vi falando lá nesse encontro fizeram algum tipo de referência ao presidente Lula. Para você que não viu, está aqui esse que vos fala lá no meio dessa turma toda. Ali na frente do Lula estão uma série de chefes de Estado que mencionaram a fala dele, né? Tem que ser apoiado. Não podemos nos eleger com um programa de implementar outro. Não podemos trair a confiança do povo, mesmo que boa parte da população não esteja. Escola de qualidade, hospital de qualidade, uma política que vai. Olha a multidão que tinha lá. Muito cultura, ela quer o equilíbrio social. Um trabalho digno, com jornada de trabalho digno, um salário. Gente, o Lula foi aplaudido de pé. Aqui não dá para vocês verem, mas é o seguinte, o Lula estava falando em português, mas atrás do Lula tinha um grande telão em que o discurso dele, provavelmente por inteligência artificial, já fazia a tradução, colocava legenda para as pessoas que estavam lá no auditório entenderem do que ele estava falando, né? A legenda em espanhol e em inglês também para os vários tipos de público que estavam ali, né?
Mas aí foi uma coisa muito importante, porque as pessoas estavam vendo em tempo real, estavam escutando em tempo real, aquilo que o presidente Lula estava falando. Isso saiu nos jornais quase todos da Europa. Agora, vocês acham que o Trump vai querer pegar o Lula, que é uma pessoa que é benquista, uma pessoa que trafega por todos esses tapetes aí, e vai fazer alguma coisa absurda? Então, eu acho que, do nosso lado aqui no Brasil, nós devemos esperar uma coisa muito positiva no final da história, né? A conferir, nós estamos aí diante de 2 senhores de 80 anos, né? O que pode sair de uma história dessa, né? Bom, desaprovação de Trump atinge novo recorde em meio à guerra com o Irã, aponta a pesquisa. Esse é o cenário. E hoje, Irã impede navio de guerra dos Estados Unidos de entrar em Hormuz, horas após Trump anunciar a operação. E não foi só isso, não. Houve bombardeios também em plantas de petróleo, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes. A coisa lá está muito complicada. Uma coisa é certa, não vamos ter redução de preço de petróleo aí nos próximos dias, nas próximas semanas, não. Uma coisa que eu comentei com vocês mais cedo foi esse encontro aqui de pessoas que passaram pela cadeia, que já experimentaram tornozeleiras eletrônicas e alguns que vão entrar nessa história também. O Crivella, que é uma dessas pessoas, está aqui, que tem um lote, né? Eles fizeram a dancinha, essa dancinha aqui, teoricamente religiosa, né? Vamos lembrar aqui do que foi, né? O Crivella estava dançando ali, todo felizão. Ali estava o general Heleno, que está puxando uma cadeia agora, né? Já passou aqui essa dancinha. Cadê a dancinha? A dancinha do Crivella. Aqui, não, que peguei aqui direitinho, aqui, ó. Pronto. Tá aqui o Crivella que foi para a cadeia, junto com o Bolsonaro, que está cumprindo uma cadeia, né? É a prisão domiciliar, mas tecnicamente é uma cadeia. Ali atrás estava o ex-juiz Marcelo Bretas, também que estava dando uns rebolations, que também perdeu o cargo, está banido da magistratura, né? Foi encostado aí. Então, essa gente não dá muita sorte, né? Está aqui o Bretas com o Cláudio Castro que certamente daqui a pouquinho vai puxar também uma etapa numa cadeia. O Bretas com o Witzel. Então, essa turma toda é uma turma que não merece muita credibilidade, mesmo ajoelhados ali de frente para um público. Um fato muito importante que nós vamos levantar nessa campanha, a campanha de 2026 para a presidência da República, são questões, ou é uma questão relacionada ao comportamento do Flávio Rachadinha, que diz que o Bolsa Família não vai ser tocado, que ele quer ajudar as pessoas, que o pai dele ajudou no Bolsa Família. Tudo mentira. Se dependesse do pai dele, de Paulo Guedes, as pessoas estariam recebendo R$200. Os R$600 que as pessoas passaram a receber na época da pandemia foi porque o Congresso Nacional fez esse ajuste para chegar a esse valor. Quando terminou o governo Bolsonaro, o presidente Lula ele apresentou, através dos mecanismos, né, que podia, uma PEC chamada PEC de transição, porque a terra arrasada foi deixada pelo Bolsonaro. E uma das questões que estava se tentando garantir era que a Bolsa Família continuasse no valor de R$600 e mais R$150 para cada filho de cada pessoa que estivesse recebendo o benefício. O que aconteceu? No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi o único estado em que os 3 senadores votaram contra. O Portinho, o Romário e o Flávio Rachadinha. Para você não ter dúvida, aqui está o Flávio Rachadinha dizendo como é que ele orientava a bancada do PL para ferrar aquele que está no Bolsa Família. Acompanhe. Nesse momento, o PL orienta o voto não e vamos trabalhar nos destaques para que reduza-se o prazo para 1 ano e que o valor global também se reduza a uma faixa razoável extrateto, presidente. É muito bandido, né, meu amigo, minha amiga? Muito bandido. Não queria os R$150, queria responsabilidade fiscal, né? E ao invés de ser um Bolsa Família mais prolongado, ele queria que fosse apenas para 1 ano, né? Isso é para vocês verem a diferença entre o discurso e a prática dessa gente da extrema-direita. Então, gente, a pauta hoje ficou para esse lado, né? No plano internacional. Eu estou apostando aí que para o presidente Lula será um ganha-ganha. Vamos conferir, né? Estamos no campo do imponderável. Bom, a gente volta no próximo Portal do José. Acompanhe sempre os primeiros comentários e o abaixo-assinado, tá legal? Um grande abraço, tchau.